Estou apaixonado pela minha sogra. Olá, pessoal, sou agricultor, tenho 39 anos e sou casado há 15 anos. Gosto muito de minha esposa, uma pessoa maravilhosa que me completa. Temos uma boa relação interpessoal e acredito que, na cama, não tenho o que reclamar. Acredito também que, se ela tiver algum problema, não consegue disfarçar bem. Nunca tive vontade de trair minha esposa, entretanto, algo aconteceu nos últimos 5 anos. Tenho sempre contato com meus sogros, que são pessoas super legais. Minha sogra não é uma mulher linda, no sentido da aparência. Ela é baixinha e gordinha, nada no perfil de uma mulher atraente, tem 59 anos e parece até um pouco mais velha. Entretanto, não sei o que me atrai nela. O fato é que, de 5 anos para cá, venho alimentando desejos com ela. Tem horas que só falta comê-la com os olhos, tentando disfarçar e sempre com o maior cuidado para que outras pessoas não percebam. Não tenho coragem de forma nenhuma, tentar nada com ela. Entretanto, se ela tivesse a atitude, não tenho dúvidas de que não pensaria 2 vezes. Acredito, porém, que isso nem de longe passa pela cabeça dela. Acho que é algo só da minha cabeça. Às vezes, preciso fazer um favor e levar ela a outra cidade, ficando só eu e ela no carro, e eu vou na estrada todo delirando, imaginando que, de uma hora para outra, ela tenha uma atitude e passe a mão em minha coxa ou algo parecido. Juro que, se pudesse escolher, jamais teria uma gota desse tipo de pensamento. Mas podem ter certeza de que é algo que não escolhemos. Estou contando isso aqui como uma forma de desabafar, pois no mundo real não tenho coragem de contar para ninguém. Espero que esse sentimento desapareça de uma vez por todas, mas acredito que seja difícil. Outra coisa é que, às vezes, sinto que ela percebe que tenho esse sentimento por ela e tenta disfarçar como se nada estivesse acontecendo, talvez por não ter nenhum interesse em mim ou talvez para não causar nenhuma desavença familiar. Acredito que, se algo fosse externado, seria uma tragédia familiar e uma desmoralização total para ambos. Segundo relato. Explodi na terapia familiar ao lembrar minha mãe de todo o abuso que sofremos, e agora me sinto culpada por ter sido dura demais. Olá a todos, eu tenho 23 anos e estou em uma situação complicada e, atualmente, a maioria da minha família está contra mim. Minha mãe, de 41 anos, tem 6 filhos ao todo, eu, minhas 4 irmãs, 22, 19, 17 e 16 anos, e meu irmão, de 23. Crescer foi um verdadeiro inferno para todos nós. Minha mãe sempre teve dedo podre para homem, muitas vezes, eu e meus irmãos presenciávamos seus namorados batendo nela ou a humilhando. Seu segundo namorado costumava nos bater quando éramos mais novos também. Há muito mais coisas, mas esse post ficaria muito longo. No entanto, há cerca de 5 anos, minha mãe perdeu a custódia das minhas 3 irmãs mais novas. Havia abuso sexual acontecendo com o ex-namorado mais recente da minha mãe. Não queríamos que nossas irmãs fossem para um orfanato, então meu irmão e eu imploramos para nossa avó cuidar delas até que pudéssemos encontrar uma solução ou conseguir a custódia. Dramático, eu sei, mas sempre senti que era eu e meus irmãos contra o mundo. Minha avó, a santa que ela é, acolheu minhas irmãs e nos disse para não nos preocuparmos com a custódia, pois deveríamos focar em nossas vidas e na faculdade. Meu irmão e eu ficamos hesitantes no início, mas decidimos seguir para a faculdade para, de certa forma, construir uma base para o futuro. Eu acabei abandonando a faculdade porque não conseguia bancar os custos e reduzir minha dívida a um valor viável. No entanto, meu irmão se formou no ano passado. Minhas irmãs têm sido felizes morando com nossa avó, e ela adora tê-las por perto. Diz que é uma bênção poder ver suas netinhas todos os dias. Elas estão confortáveis vivendo com ela, e minha avó não tem intenção de parar de cuidar delas. Mas voltando ao assunto da minha mãe. Quando ela perdeu a custódia, todos nós cortamos contato com ela, incluindo minha avó. Há cerca de 2 meses, minha mãe me enviou um e-mail dizendo que queria retomar o contato conosco e fazer terapia familiar. A princípio, não contei nada para meus irmãos porque, de certa forma, senti que estava protegendo eles. No entanto, no mês seguinte, ela me mandou outro e-mail explicando que havia terminado com o namorado e que sentia muito a nossa falta. Ela queria fazer terapia familiar porque tinha muita dor acumulada e sabia que nós provavelmente também tínhamos. Conversei com minha avó sobre isso, e ela me disse que eu deveria perguntar aos meus irmãos se eles queriam e deixar a decisão ser deles. Falei com meus irmãos sobre isso, e as mais novas aceitaram porque sentiam falta da nossa mãe. No entanto, eu e meus outros irmãos ficamos hesitantes. Mas, pelo bem das mais novas, respondi a ela e marcamos um encontro. Há cerca de 3 semanas, nos encontramos em um restaurante, e minha mãe parecia exausta, mas ansiosa para nos ver. Recusei um abraço porque não me sentia confortável, e minha mãe ficou claramente irritada. Ela nos atualizou sobre sua vida e perguntou durante o almoço se minhas irmãs mais novas considerariam voltar para casa para que ela recuperasse a custódia. Minhas irmãs mais novas disseram que não tinham certeza, e percebi que estavam desconfortáveis. Tentei mudar de assunto, mas minha mãe voltou ao tema. Ela começou a falar sobre como poderíamos ser uma família novamente agora que éramos mais velhos e como ela poderia reconstruir o que foi quebrado.
O resto do encontro se tornou um borrão para mim porque, sinceramente, me desliguei. Muitas emoções reprimidas vieram à tona, e eu simplesmente me fechei. Após o encontro, recebi um e-mail da minha mãe mais tarde naquela noite dizendo que ela estava muito chateada por eu não ter abraçado ou me despedido dela quando fomos embora. Ela disse que isso estava dando uma má impressão às minhas irmãs mais novas e que provavelmente começariam a tratá-la mal também. Não vou mentir, esse e-mail me encheu de raiva, porque ela teve muita ousadia. Não respondi e recebi outro e-mail dela, mas era apenas a confirmação da nossa primeira sessão de terapia familiar. Tivemos a sessão ontem. Fizemos o processo inicial de introdução e nos familiarizamos. Mais tarde, durante a sessão, minha mãe começou a falar, falando sobre como fez tudo o que pôde para nos proteger, etc. O silêncio de mim e dos meus irmãos estava bem audível, e nosso terapeuta perguntou como nos sentíamos sobre isso. Meus outros irmãos não falaram. Eu também não tinha intenção de falar, mas o que minha mãe disse fez eu perder a paciência. Ela disse ao nosso terapeuta que eu havia dito para eles não falarem nada porque eu queria virar meus irmãos contra ela e que ela marcou essa sessão para nos ajudar, não para nos separar. Depois disso, eu simplesmente explodi. Comecei a gritar que ela não foi uma boa mãe e que ela não fez nada para nos proteger. Ela constantemente desabafava comigo sobre seus relacionamentos ou seus problemas. Isso me fez internalizar muitos dos problemas dela como se fossem meus ou minhas preocupações. Ela nunca protegeu meu irmão quando os namorados dela batiam nele quando ele tentava nos proteger, ou a ela, ou minhas irmãs. Ela nunca pensou em denunciar o ex dela quando minhas irmãs vieram até ela sobre o abuso que sofreram nas mãos dele. Eu desabafei sobre muitas outras coisas, mas a essa altura ela estava chorando muito e meus irmãos também. Eu disse ao terapeuta que, se alguém estava destruindo a família, era ela, com sua estupidez, ignorância e negligência. Estava respirando pesadamente depois do incidente. Ao pensar sobre isso, não estou nem um pouco feliz por ter explodido daquele jeito. O terapeuta sugeriu que fizéssemos uma pausa, mas eu disse que estava simplesmente cansada. Eu não ia ficar ali ouvindo ela tentar me culpar pelas ações ou problemas dela. A sessão terminou rapidamente depois disso e, mais tarde, à noite, meu telefone começou a tocar e a receber mensagens da família da minha mãe. Começaram a me xingar e dizer que eu era uma pessoa horrível por ter magoado minha mãe daquela forma e feito ela se sentir péssima. Eles estavam dizendo que ela estava tentando virar uma nova página e realmente trabalhar para reconstruir o relacionamento conosco. Depois de todas as ligações e mensagens, estou me sentindo uma pessoa horrível por ter dito isso para minha mãe. Então, pessoal, eu fui babaca? Comentários relevantes. Me explique melhor a dinâmica de sua família. Sinceramente, nem sei por onde começar. Estou chorando porque o apoio tem sido extremamente grande e, pela primeira vez, estou me sentindo ouvida e vista. Fora minha avó, claro. Agradeço muito o apoio. Tentei ler todos os comentários, mas eles não param de chegar. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Vou adicionar um pouco de contexto, já que não dei muitos detalhes porque não queria escrever um romance e fazer alguém ler tanto. Minha avó, ela é a mãe da minha mãe. Ela cortou porque minha mãe constantemente roubava dinheiro dela ou trazia garotos escondido para dentro de casa quando sabia que minha avó não gostaria. Minha avó é uma sobrevivente de agressão sexual do meu avô. Minha avó realmente o levou ao tribunal para prendê-lo, e é por isso que ela é a ovelha negra da maioria da nossa família. Minha avó me explicou, quando eu era muito mais velha, que nossa família tem um histórico de agressão sexual por parte de membros da família. Nossa família é muito religiosa e sente que devemos orar por eles todos os dias para curá-los. Porque me senti péssima, minha mãe também é vítima de abuso. E eu senti que estava sendo hipócrita por repreendê-la e dizer o que disse, porque era como se eu também não estivesse levando em conta o abuso dela. No entanto, como muitos de vocês mencionaram, mesmo sendo uma vítima, ela ainda deixou o abuso acontecer. Acho que ler isso foi o que me fez começar a chorar. Eu e meus irmãos nunca tivemos aconselhamento porque simplesmente pensávamos que era nossa culpa termos sofrido o abuso. Em nossas conversas antes, muitas vezes tentávamos carregar o fardo de não proteger mais nossa mãe. O lado da família da minha mãe, eles são facilitadores e abusadores. Minha avó tem inúmeras histórias sobre eles. Sinto que uma parte deles quer que meus irmãos e eu façamos as pazes para que possamos parecer uma família feliz. Eles têm um sério problema com aparências. Meu irmão é a verdadeira estrela do show, honestamente. Antes mesmo de chegarmos à primeira sessão, ele disse à minha irmã mais nova que nossa mãe provavelmente diria muitas coisas, mas se ela não estivesse pronta para conversar ou se quisesse terapia individual, ele pagaria integralmente. Após a sessão, ela decidiu fazer isso porque tem muitos sentimentos complicados sobre nossa mãe. Minhas outras irmãs ainda estão emocionalmente perturbadas. Elas me agradeceram por dizer a verdade e o que precisava ser dito. Elas disseram que não conseguiam dizer nada porque não sabiam como expressar. Mais uma vez, como eu, elas não queriam ser cruéis. Agradeço muito todos os comentários e o apoio. Enviei o post para minha avó e ela disse que todos vocês são incríveis e que a maioria de vocês está certa de que minha mãe é uma vagabunda. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar.
E isso tem me influenciado para que eu comece minha própria terapia, porque deixei muita coisa se acumular ao longo dos anos. Meu desabafo para minha mãe durou alguns minutos antes que eu tivesse que parar porque estava muito irritada. Ela tentou te manipular para manipular suas irmãs a concordarem com a custódia depois de fazer gaslighting com você por não ser carinhosa com ela. Então ela mentiu para o terapeuta sobre como ela te tratou em seus relacionamentos e em sua custódia. Então mentiu sobre você influenciar suas irmãs. Se esse terapeuta for decente, ele percebeu as mentiras de sua mãe. Definitivamente faça terapia, mas sem sua mãe. Ela não quer consertar as coisas com os filhos dela. Ela provavelmente quer o dinheiro do benefício das suas irmãs mais novas. Por que ela te alienaria se ela quer reunir a família? Tenho quase certeza que nosso terapeuta percebeu. Durante meu ataque, notei que ele estava escrevendo muito em seu bloco de notas. Tenho quase certeza que minha mãe tentará entrar em contato com ele para forçar o contato ou tentar agendar outra sessão, mas honestamente estou recusando. Ela já provou que continuará a não nos proteger ou mesmo pedir desculpas. Não, você não é babaca. Ela fez aquela reunião ser sobre ela, não foi? Ela mereceu. O lado da família dela está ouvindo apenas o lado dela da história e, claro, ela está dizendo a todos eles que você queria colocar seus irmãos contra ela. PQP, que besteira delirante é essa? Sua mãe não está pronta para ser mãe de nenhum de vocês. Ela precisa de mais alguns anos provando a si mesma antes que possa sequer fazer essa pergunta. Espero que sua avó esteja do seu lado. Parece que está. Seus irmãos acham que você exagerou? Ou eles concordam com você? Tente ter uma conversa com eles e veja o que eles sentem e querem fazer. Boa sorte, Op. Meus irmãos concordaram comigo. Nossa avó sempre nos ensinou a não sermos desnecessariamente cruéis com as pessoas. No entanto, ela me disse que às vezes você tem que falar umas verdades para a pessoa. Palavras exatas dela. Meus irmãos ficaram um pouco alarmados com o quão irritada eu estava porque nunca me viram assim. Minha irmã me descreveu como uma mamãe ursa protegendo seus filhotes. Meu irmão estava originalmente me dizendo para me acalmar durante a sessão, mas quando mencionei o abuso que ele sofreu devido ao comportamento dela, ele ficou do meu lado e me disse isso. Atualização, um dia depois. Oi, pessoal. Um aviso de abuso pesado, pois vou me emocionar e desabafar um pouco mais tarde nesta atualização. Se você é sobrevivente de abuso na infância, não recomendo ouvir além disso, pois pode ser gatilho. Meus irmãos e eu decidimos cortar definitivamente o contato com nossa mãe. Tivemos uma conversa difícil esta manhã e eu me senti uma babaca de novo. Senti que minha explosão de raiva os persuadiu a tomar essa decisão, para que eu não ficasse chateada com eles. No entanto, eles me garantiram durante toda a conversa que não gostaram que ela nem sequer pediu desculpas. Mesmo quando teve a oportunidade de fazer isso. Meus irmãos e eu ainda estamos lutando com o fato de que ela não vai mudar e provavelmente nunca mudará. O motivo principal para isso foi o e-mail que recebi da mãe às 4 da manhã de hoje. Copiei e colei aqui, pois não sei como postar fotos ou capturas de tela no celular. A mensagem foi a seguinte. Querida Juju, meu apelido quando eu era mais jovem. Estou verdadeiramente magoada e devastada por você ter tornado um assunto privado público. Sua tia mãe me mostrou seu post no Reddit. E ainda assim você continua tentando me vilanizar. Eu ia me explicar mais no tratamento, mas agora estou em um novo relacionamento com um homem muito amoroso. Ele foi o principal motivo que me fez procurar todos vocês. Eu ia surpreender você e seus irmãos no tratamento. No entanto, você estragou tudo. Eu mantive distância de todos vocês porque, depois de perder suas irmãs, percebi que não podia mais me olhar no espelho. Percebi o quanto eu era um pedaço de merda sem valor. Você me chamar de mãe vagabunda sem valor foi desnecessário. Nessas relações, eu não podia simplesmente ir embora. Para onde eu iria? E quanto a vocês? Você não acha que isso me consumia por dentro toda vez que vocês choravam? Toda vez que tentei proteger vocês só para levar porrada? Ficar desacordada e não saber se vocês estavam seguros ou não? Nada disso importava para vocês? Estou tentando me redimir enquanto também sou uma vítima e você simplesmente não consegue tirar sua cabeça do seu próprio traseiro. Você reclama da sua dor sem perceber que eu também fui uma vítima, Juju. Todos nós fomos. Eu odeio parecer dura, mas você é adulta agora e pode ouvir essas coisas. Eu tentei ao máximo proteger todos vocês. Você me desrespeitar dessa maneira em sua reclamação e me chamar de quase todos os nomes possíveis na frente do nosso terapeuta, dos seus irmãos e o desrespeito visível para comigo? Tudo isso foi desnecessário. Não terei contato com você até que se desculpe comigo pelo que disse. Você quebrou meu coração, Juju, mas mamãe ainda te ama e essa minha atitude com você é para mostrar que você não pode simplesmente machucar alguém só porque você mesma está machucada. Eu vou até a casa da minha mãe mais tarde ver suas irmãs para conversar com elas individualmente. Agradeceria se você estivesse lá para se desculpar. Mas se não for, peço encarecidamente que não esteja lá. O e-mail realmente me destruiu. Eu entendo completamente que ela também foi uma vítima.
Como mencionei também para um gentil Redditor que me mandou mensagem ontem à noite, ela fez o que podia. No entanto, houve muitos momentos em que ficamos com fome ou passando necessidade. Um dos momentos mais embaraçosos para mim foi pedir dinheiro para estranhos na rua para que eu e minhas irmãs pudéssemos comprar absorventes. O terceiro namorado da minha mãe jogou os nossos fora porque não acreditava em menstruação. Toda essa situação, entre outras, foi tão humilhante. Fiquei misturada entre raiva e tristeza quando ela disse que tentou ao máximo nos proteger. Onde estava a determinação dela quando os namorados dela batiam na minha cara e no meu irmão mais velho porque não queríamos que eles ficassem sozinhos com nossas irmãs ou tocassem nelas? Onde ela estava quando me ouviu sendo abusada na sala ao lado e me ouviu gritando por ela? É uma tristeza avassaladora, porque aos olhos dela, ela fez o melhor que podia. Mas aos meus olhos, ela não fez absolutamente nada e eu disse isso a ela e mais algumas coisas na nossa sessão. Como muitos de vocês apontaram, ela pode ter sido uma vítima, mas não fez nada para nos proteger. Eu tenho que conviver com isso pelo resto da minha vida. Meus irmãos têm que lidar com isso pelo resto de suas vidas. Eu tenho que trabalhar todo o dano que ela causou enquanto ela pode se fazer de heroína e ter seu arco de redenção? Eu estou farta dela e fico feliz em saber que o sentimento é mútuo, segundo ela. Ela ligou para minha avó hoje de manhã durante o café da manhã e exigiu que ela deixasse ela ver suas filhas. Minha avó disse que ela poderia tentar, mas não passaria pelo portão, a menos que minhas irmãs quisessem. Minha avó colocou o telefone no viva voz e perguntou às minhas irmãs se queriam vê-la. Minha irmã mais nova realmente respondeu dessa vez e disse não. E não por um bom tempo, no mínimo. Minha mãe tentou gritar com minha avó, mas eu pude ouvir a voz dela falhando tentando não chorar ao telefone. Minha avó disse que ela podia ir para casa do Carvalho e não ligasse mais. Depois disso, foi quando a conversa sobre cortar o contato escalou. Meus irmãos têm suas próprias memórias dela. Eles não se sentem confortáveis comigo compartilhando elas aqui, então eu só compartilhei as minhas e um pouco do que meu irmão viveu. É tudo tão surreal para mim. Eu pensei que talvez ela estivesse realmente bem com a solidão, mas aqui está ela, não sendo verdadeira sobre quando terminou com seu ex mais recente. Eu não perguntei porque não me importo mais. E ela já está em um novo relacionamento? É difícil de entender que minha mãe simplesmente não consegue ficar sozinha. Eu até me sinto suja em chamá-la de mãe, porque dói saber que ela nunca foi realmente uma mãe. Não para mim ou para meus irmãos. Para minha família que tem me mandado mensagens, eu apenas os bloqueei em todas as redes sociais. Eles pararam de tentar me ligar desde que configurei meu telefone com um aplicativo para rejeitar todas as chamadas de números desconhecidos que não estão na minha lista de contatos. Quanto à minha mãe, eu copiei e postei minha resposta aqui. A resposta: Vitória, já que você não é mais minha mãe, não há necessidade de formalidades. Você me dá nojo. Você sabe da dor que causou a mim e aos meus irmãos. Sabe que não fez nada. Sabe que nunca teve um pingo de instinto materno. Se tivesse, nunca teria nos deixado sofrer. Sei que você não consegue dormir à noite com esses pensamentos rondando sua cabeça. Espero que, pelo resto da sua vida, isso te consuma por dentro. Seu novo brinquedo será a única coisa ao seu lado quando você estiver fraca e quase virando pó. Eu cansei de deixar você machucar não só a mim, mas também meu irmão e minhas irmãs. Você não tem o direito de tentar se infiltrar na nossa vida agora, só porque vê que estamos indo bem sem você. Dói, não dói? Saber que, mesmo com toda a merda, somos 10 vezes melhores do que você jamais poderia imaginar na sua cabecinha quebrada. Não precisa se preocupar comigo entrando em contato com você. Não terei nada a ver com você. Mesmo depois da sua morte, não terei nenhuma conexão e, espero, nenhuma lembrança de você. Você pode ainda estar viva e respirando, mas para mim, você é um cadáver superficial de uma estranha, e pretendo manter assim. Você vive num mundo de fantasia e espero que, na sua hora final, tenha uma sensação tão paralisante de arrependimento que caia morta na hora. Nunca mais me procure, nem aos meus irmãos. Meu irmão quer que você saiba que vai cuspir no seu túmulo se algum dia souber que você morreu, então durma bem com isso, sua desgraçada. Não estou muito orgulhosa da minha resposta, mas nesse ponto, ela está morta para mim. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, mas foi tão bom tirar essa dor do fundo do meu peito. Tenho quase certeza de que ela não vai reagir, já que minhas palavras machucaram tanto ela. Se ela reagir e suas atitudes forem loucas o suficiente, eu atualizo de novo. Mas, por enquanto, estou tirando uma merecida pausa e me inscrevendo para a terapia. Percebo que tenho muita raiva e ressentimento acumulados que preciso trabalhar da maneira certa e positiva. Obrigada, pessoal, pelo apoio e pelas mensagens gentis. Vou postar algumas delas em um quadro de visão para ajudar na minha terapia. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui no momento em que uma estranha precisou. Amo todos vocês. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Meu noivo está pensando em cancelar nosso casamento. Será que eu sou a vilã dessa história? Eu, mulher de 28 anos, e meu noivo, de 29, estamos noivos há 3 meses e namorando há 2 anos e meio.
Tudo estava indo muito bem e estávamos muito felizes, mas recentemente começamos a ter alguns problemas. Não vamos ter uma cerimônia de casamento, principalmente porque queremos começar a ter filhos em breve e não queremos gastar esse tipo de dinheiro. Nossas famílias moram no exterior, então seria muito caro trazer todo mundo, e preferimos reservar o dinheiro para a entrada da nossa casa. Decidimos comprar uma casa juntos e, depois disso, nos casar legalmente e começar nossa família assim que estivermos estabilizados. Foi aí que começaram os problemas. Eu venho de uma família de agricultores, de frutas e verduras, não de animais, de ambos os lados da minha família, mas meus pais não são agricultores. Meu sonho sempre foi ter uma fazenda, para uso pessoal, não como um trabalho, mas meu noivo não quer isso e eu aceitei. No entanto, uma coisa que é inegociável para mim são minhas galinhas. Eu tenho 10 galinhas e ele sabe disso, então, quando estávamos procurando uma casa, eu procurava uma com um quintal decente para poder criá-las livremente, como faço na casa que estou alugando agora. Ele começou a ficar distante e a me evitar depois que eu disse que pretendia levar minhas galinhas para a nossa nova casa, mas eu não percebi o que estava acontecendo até que perguntei a ele uma semana depois. Depois de uma semana sendo evitada, decidi ir à casa dele para conversar no último sábado. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele disse que achava que eu me desfaria das minhas galinhas antes de morarmos juntos e que estava suportando isso, mas que não queria galinhas em nossa casa e que isso estava fazendo repensar nosso relacionamento, porque, nas palavras dele, ele não queria alguém que viesse com bagagem. E então me pediu para me desfazer das minhas galinhas. Isso me deixou extremamente irritada e admito que perdi a compostura. Comecei a chorar desesperadamente e disse a ele que minhas galinhas eram mais importantes para mim do que nosso relacionamento. Não é verdade, eu disse isso sem pensar, em um estado de pânico. Então, se ele não estivesse disposto a aceitar que minhas galinhas viessem comigo, então nós tínhamos acabado. Entrei no meu carro e fui para casa, onde passei o dia todo chorando. Ele tentou me ligar, mas eu não atendi porque não queria dizer mais coisas que eu não queria, o que avisei a ele por mensagem. No domingo, eu estava me sentindo melhor e decidi ligar para ele. Concordamos em nos encontrar para tomar um café na mesma tarde para conversar sobre isso. Comecei me desculpando pelo que disse, e disse a ele que não era assim que eu me sentia de verdade, ao que ele me respondeu que sabia que eu não queria dizer aquilo e que não guardava rancor. Decidi ser honesta com ele e falei sobre o sonho da fazenda, como isso sempre foi um sonho de vida e que isso me afetava, não poder ter isso quando nós dois poderíamos bancar, somos ambos engenheiros e temos bons salários, e ele não precisaria fazer nada com isso. Fui honesta sobre o quanto eu não percebia o impacto que isso tinha em mim até ele me pedir para me desfazer das minhas galinhas, que, por mais estranho que pareça, eu amo como se fossem minhas filhas, e como aquilo foi o que me fez perder o controle. Ele disse que eu estava sendo egoísta e que precisava de um tempo para pensar, porque não tinha certeza se era assim que ele queria que sua vida fosse daqui para frente, o que eu aceitei, embora, sendo honesta, eu não entenda. Conversei com minha melhor amiga sobre isso e ela me disse para simplesmente desistir da ideia da fazenda, insinuando que eu estava errada, mas, imagino, sem querer me dizer diretamente. Eu e meu noivo não conversamos desde então, e estou dando espaço para ele pensar sobre nossa situação. Eu realmente estou errada aqui? Eu sinceramente não entendo porque isso é tão grande e sinto que ele realmente não me ama tanto quanto eu pensava, se ele não quer que meus sonhos se realizem, e isso está me consumindo. Qualquer conselho é bem-vindo, mas por favor, não sejam muito duros. Atualização, uma semana depois. Eu acho que isso não é surpresa para ninguém, nem para mim, mas nós terminamos. Tem muito mais na história do que eu sabia e, sinceramente, ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Depois de quase uma semana sem contato, ele me ligou na sexta-feira e disse que queria falar comigo o mais rápido possível, então pedi para ele esperar por mim na minha casa e eu iria até lá assim que terminasse o trabalho. Cheguei em casa às 9 da noite e o encontrei bêbado no meu sofá chorando enquanto abraçava o cachorro dele. Porque o cachorro dele estava na minha casa. Eu também não sabia. Quando cheguei em casa, ele estava bêbado demais para conversar comigo, então coloquei ele para dormir e decidi que conversaríamos no dia seguinte. Acordei primeiro e comecei a limpar a cozinha, que ele havia bagunçado tentando encontrar algum álcool, mas em certo momento ele entrou, olhou bem nos meus olhos e me disse, eu vou me mudar para Nova York, nós terminamos. Sem nem dizer bom dia. Depois disso, ele tentou sair, mas eu o segurei e pedi para ele se explicar. Conversamos, e ele finalmente se explicou. Ele me contou como, antes de tudo acontecer, pensava em viver em uma fazenda e quanto mais pensava sobre isso, mais gostava da ideia, e que estava pensando em sugerir isso para mim novamente, depois de ele ter dito que não havia como viver assim e que eu deveria simplesmente esquecer. Depois disso, ele me contou tudo o que havia acontecido recentemente. Aparentemente, um dia antes de começar a me ignorar, o chefe dele disse que havia uma vaga para um cargo no escritório principal em Nova York, ele estava trabalhando em uma filial na nossa cidade, e ele pediu um dia para pensar sobre isso, mas queria muito pegar o cargo. Ele falou com a mãe sobre isso, e ela disse que era uma boa ideia e que nós dois poderíamos nos mudar para Nova York juntos e começar lá como uma nova família.
Depois disso, ele decidiu ligar para minha melhor amiga, não sei o porquê, e ela disse a ele que eu nunca aprovaria a ideia de me mudar para Nova York e que ele nem deveria sugerir isso porque eu ficaria brava, que ele deveria ou se mudar sozinho ou recusar a oferta de emprego, mas não me contar, isso faz parecer que sou horrível, mas juro que eu sei me comunicar, não sei por que ela disse isso. Depois disso, ele ligou novamente para a mãe e contou a ela que iria se mudar para Nova York sozinho e terminar o noivado, e a mãe dele disse que era uma péssima ideia e que ele deveria recusar a oferta, porque ele estava ficando velho e precisava começar uma família logo. Vale lembrar que esse homem está quase chegando aos 30 e ainda faz tudo o que a mãe dele manda, então, claro, ele decidiu fazer exatamente isso. No dia seguinte, ele recusou a oferta e foi aí que ele começou a me ignorar. Durante a semana em que ele me ignorou, ele pensou em tudo e decidiu que a melhor ideia seria me fazer sacrificar as coisas também, até que ele não se sentisse mais mal por ter rejeitado a oferta de emprego, basicamente miseráveis, mas juntos, então tudo começou com ele me pedir para me desfazer das galinhas. Ele me chamou de egoísta porque ele abriu mão de muita coisa por mim, mas eu não estava disposta a abrir mão dos meus animais por ele. Vale lembrar que eu não sabia que ele havia rejeitado a oferta de emprego, e pediu um tempo para pensar sobre o nosso noivado porque ele não se sentia melhor sobre nada depois de me pedir para abrir mão de algo, e ele precisava pensar até onde ele deveria ir para se sentir melhor por ter rejeitado a oferta de emprego, ou se ele se sentiria melhor depois que eu abrisse mão de quase tudo por ele, a audácia desse homem. Então, basicamente, as galinhas nunca foram um problema, ele só estava tentando me fazer sentir miserável porque ele estava se sentindo assim. Na sexta-feira, ele chegou à conclusão de que não tinha poder suficiente sobre mim para me fazer abrir mão de tudo por ele, finalmente, então decidiu se mudar para Nova York sozinho e terminar o nosso relacionamento. Ele entrou em contato com o chefe para perguntar se a oferta de emprego ainda estava de pé, mas depois de 2 semanas, obviamente não estava, mas havia uma posição inferior disponível, pior do que o trabalho dele atualmente, e, como já tinha tomado a decisão, ele aceitou. Foi aí que ele me ligou e disse que precisava falar comigo o mais rápido possível. Ele foi para casa, pegou o cachorro, muito grande para levar para um apartamento, então ele está se desfazendo dele me dando, segundo ele, e veio para minha casa beber tudo que eu tinha. Depois de me contar tudo isso, ele achou que seria uma ótima ideia pedir o anel de volta, mas depois de tudo que ele disse, não tem como eu não vender o anel e pegar o dinheiro. Essa é a situação em que estamos agora, ele foi embora depois disso e, obviamente, deixou o cachorro na minha casa. Este fim de semana foi difícil. É estranho passar de noiva para solteira, mas é melhor terminar agora do que depois de eu ter desistido de tudo por ele e termos filhos no meio de tudo isso. Também estou tentando descobrir se a minha melhor amiga realmente é minha melhor amiga ou não, não entrei em detalhes, mas essa vaca me arrastou pela lama com o meu ex, mas essa é outra história. Hoje, também entrei em contato com o meu chefe e perguntei se haveria alguma possibilidade de trabalhar em casa em tempo integral. Atualmente, trabalho de casa 4 dias por semana e vou para o escritório na sexta-feira, e pode ser possível dentro de alguns meses, então estou muito animada para me afastar ainda mais da cidade e conseguir a fazenda dos meus sonhos. Espero encontrar um homem que também queira uma fazenda para construir minha fazenda dos sonhos e uma grande família haha, mas por agora estou focando em mim mesmo e nas minhas galinhas, e vou comprar um galinheiro igual àqueles dos filmes, com assentos para cada uma delas, que parecem uma casinha, porque depois de tudo isso, sinto que mereço. De qualquer forma, estou indo melhor do que esperava e estou adorando ter o São Bernardo dele na minha casa, e só faz sentir muito mais cheia e eu adoro. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.